chocantes e praticamente do ponto de vista da nossa sofisticação ocidental contemporânea são exemplos absurdos, chocantes, como Jesus disse: se é o teu olho que te faz tropeçar, arranca-o. Se é a tua mão que te faz cometer as barbaridades objetivas, corta. Porque é melhor que você se restrinja, que você se diminua do ponto de vista objetivo, histórico ou qualquer outra coisa, do que na expectativa de manter a plenitude, você perder o todo, a essência do seu ser. É o que Jesus quer dizer em Mateus 5, de 29 a 30. Então, é melhor, ele não está propondo nada entre o bom e o excelente, entre o ruim e o péssimo. Então, quando a escolha é entre o ruim e o péssimo, então é melhor que você fique com o ruim do que com o péssimo. Se você, todavia, pode passar pela vida sem fazer essa escolha entre o ruim e o péssimo, se você tem esse equilíbrio mínimo de saúde humana, emocional, afetiva e de caráter e atitude, então ótimo, 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 muito bom para você. Se não, Jesus diz, é melhor escolher um mal menor do que na manutenção desse todo perversificado, você ser colocado numa situação de inferno de ser. Inferno de ser. Que começa na dimensão existencial e tem as suas outras dimensões, inclusive de natureza escatológica. E eu já falei muito sobre isso. Eu não sou um universalista desse tipo que diz que o inferno não existe. Não dá para eu ser minimamente coerente com Jesus e inventar uma doutrina ao meu sabor dizendo que o inferno não existe. O que eu digo sempre é que o inferno não é um lugar fácil para se ir, não é fácil. Não é algo que a gente vai assim de bobeira. É preciso ter determinações insistentes, persistentes, contínuas, perseverantes na prática do mal para a gente chegar aí, nesse lugar de inferno. O inferno existencial é muito mais simples. A culpa o produz, as nossas crises variadas, para quem ainda tem um mínimo de consciência, viva e ativa. Tem outras pessoas que perderam a consciência. Gente que cauterizou a consciência, praticou tanto a mesma coisa, que o cauterizador cauterizou a consciência da pessoa. E uma vez cauterizado, você não sente mais nada. Naquele lugar matam-se as terminações nervosas. Aí você perde a sensibilidade. Perde. Como tem milhares que perderam a sensibilidade de consciência, são só androides de carne, bonecos de comportamento programado, como Paulo diz, são mortos-vivos, como Jesus disse, são mortos fazendo tarefas, inclusive, de sepultar seus próprios mortos, mas não passa disso. Ou como Paulo diz aos Coríntios, são bonecos de carne, mas não são seres com consciência de natureza alguma. Eles têm apenas certezas de punições morais e legais. E, na melhor das hipóteses, eles tentam se comportar dentro dessas perspectivas que evitem o aprisionamento, a punição, qualquer coisa assim. Isso aí até ladrão esperto tem. Qualquer bandido esperto tem. E crente especialmente esperto tem, logo. Vai desenvolvendo isso, porque tudo que não interessa no ambiente
Religioso é verdade, sinceridade, confissão, confiança para isso. Isso tudo não interessa, porque não existe, porque todo mundo faz tudo que é errado e não conta para ninguém. O otário é quem abre o coração e depois recebe punição. Agora, eu espero que o seu estado não seja de cauterização da consciência. Graças a Deus a minha nunca esteve cauterizada, ela sempre esteve viva e cada dia está mais viva. Portanto, eu dizia, não dá para eu ter um mínimo de coerência com Jesus, que falou do inferno, não do inferno de vocês. Vocês concebem, inventam, criam, assim como ele não falou do diabo de vocês, que vocês inventam, criam, exacerbam, caricaturizam, folclorizam. Esses entes, essas entidades, esses estados, quando chegam na interpretação dos crentes, viram outra coisa, totalmente diferente do que Jesus ensinou e propôs. Todavia, na minha boca, a palavra inferno nunca será eliminada, porque eu sei que ele existe. Eu sei que ele existe. E eu sei que um dia o inferno terá fim. Como Jesus várias vezes disse, não sairá dali até que. Não sairá dali até que. A experiência é de qualidade eterna, mas a duração tem realidades terminais. Porque eternidade é uma qualificação, não é uma medição de tempo. Então, o inferno eterno é, todavia, ainda temporal. Por isso é que o Apocalipse diz que o inferno, o falso profeta, serão jogados no lago de fogo, cairão em extinção. É o que diz o último texto, o último livro da Bíblia, termina com a extinção do falso profeta, de todo mentiroso em nome de Deus, do anticristo, da besta, do inferno, dessa maldade toda, cai em estado de extinção. Nisso eu creio. Agora, não é por causa disso que o inferno não exista. E o existencial eu já o provei diversas vezes e eu digo a você, para quem nunca o conheceu, tendo consciência, porque ele se torna poderoso e só se torna poderoso para quem o experimenta tendo consciência nessa existência. Agora, quem não tem mais consciência, quem foi cauterizado, vive no inferno, faz pé no inferno, bate bola no inferno e chama a miséria de meu amor, a desgraça de minha vida, e vai em frente. E aí, cada um é cada um, você decide quem você quer ser e como você quer viver. Mas Jesus disse, é melhor você se desplenificar, se a causa for não perder a plenitude essencial do seu ser. Olha bem o que Jesus disse, vale a pena você se desplenificar no espaço-tempo, se a causa, se a boa razão for você não se desplenificar na essência eterna do seu ser. Guarde isso, parece só uma frase, mas não é. Os sábios e que vão se tornando entendidos sabem que não tem uma frase minha que seja uma bobagem jogada ao vento. Tudo tem começo, meio, fim e muito, muito significado. Portanto, guarde e não despreze. Eu creio no que Jesus ensinou, e Jesus ensinou que existe inferno. Agora, o que acontece no inferno, qual a finalidade do inferno, qual o destino do inferno, é que provavelmente a minha interpretação seja diferente da sua. Mas que inferno existe, inferno existe. Inferno, para mim, por exemplo, é uma dimensão de experiência espiritual de natureza
carregada de eternidade, carregada do sentido de eterno. Aí você diz, então, você acredita nesse inferno para sempre? Não, o para sempre é pertinente ao tempo e ao espaço. O para sempre tem fim. O para sempre acaba até no espaço-tempo, que não durarão eternamente. Mas eu creio na experiência do inferno como uma experiência de eternidade, conforme Jesus ensinou. Ou seja, ela não tem nada a ver com a temporalidade. O inferno não é um lugar. Ele é descrito como um ambiente, lá em Lucas, na parábola, na história do rico e do Lázaro, como uma cenografia para caracterizar um presépio imaginário. Mas o inferno não é um lugar, o inferno é um estado de consciência. O inferno é um estado de experiência no significado mais absoluto possível, com o que seja realmente verdade, sem que a pessoa possa fugir mais, se escondendo atrás de enganos, de auto-enganos, usando tapumes de traumas psicológicos para justificar as suas próprias perversidades e maldades, dizendo, eu só sou assim porque fizeram isso comigo. Inferno é aquele lugar da nudez absoluta, é o lugar do fogo que queima todo engano, toda mentira, toda perversão, toda autojustificação, todo equívoco tratado como dogma. O inferno é esse lugar que tira da gente, tira do homem, todas essas manifestações de desculpas que se transformam em pretextos de discussão filosófica sobre se Deus é amor, por que coloca alguém para sempre num lugar, por que o cara vive 20 anos errado e tem que existir para sempre, pagando. Se o universo tem 14 bilhões e 500 milhões de anos e ele não é eterno, o pobre do homem que viveu 25 anos fazendo bobagem vai ficar eternamente, como se o eternamente fosse um tempo sem fim. O suicida que não aguentou uma angústia desesperadora e deu um tiro na cabeça ou pulou da janela, vai ficar para sempre caindo da janela. Não. O inferno tem a ver com a eternidade, não tem a ver com um tempo sem fim. O universo tem a ver com um tempo sem fim. A presente existência tem a ver com esse aparente tempo sem fim. Mas o próprio universo está em estado de expansão entrópica. À medida que ele se expande, ele também perde energia. A segunda lei da termodinâmica, ele vai perdendo, então nem eterno ele é. O universo tem fim. Chegar uma hora, dentro de bilhões e bilhões de anos, que o universo vai congelar, vai frisar. Até o universo, portanto, tudo no espaço-tempo termina. Agora, a eternidade não tem absolutamente nada a ver com espaço-tempo. A eternidade é o não espaço-tempo. É o não, é atemporal. A eternidade não tem nada a ver com 30 trilhões de anos. A eternidade tem a ver com menos do que um átimo de segundo.
A eternidade é feita dos impactos absolutos esmagando o próprio tempo e levando a consciência a um discernimento esmagador, praticamente absoluto. Eu não digo absoluto porque absoluto só Deus tem consciência absoluta. Toda criatura tem consciência relativa, mas na relatividade do que seja possível em cada criatura, cada um é levado ao extremo do possível, daquilo que seja a compreensão daquele ser. Isso, gente, não precisa de milênios, nem trilênios, nem bilhões de anos. Cabe num instante. Um instante é um loop. É um loop. Cabe num instante. A dor de trilhões de vidas cabe num instante. A dor de todos os pecados de uma existência inteira cabe num instante. Mas o inferno existe, cabe num instante eterno. O inferno existe e cabe num instante eterno. Você sabe disso, eu sei disso. Quantas experiências do inferno eu já tive na vida que couberam num instante eterno? Quantos? Quantos infernos, quantas angústias, quanta vontade de morrer, quanta certeza de juízo, de erro absoluto já me visitou ao coração no espaço de um instante. O próprio inferno, a vida inteira passando na cabeça e você olhando e dizendo: o que eu fiz? O arrependimento é uma introdução da gente no próprio inferno, que traz essa exposição do ser a essa consciência total. Não tem a ver com perpetuidade, tem a ver com revelação eterna, que cabe no que a gente chama de instantaneidade. O inferno é menos do que o instantâneo, no sentido de que ele é eterno e a eternidade é atemporal. Mas o inferno existe.